Bom dia a todos vocês. Nós vamos começar a nossa transmissão, né, para o nosso aulão. Nós vamos fazer mais uma parte do nosso módulo, onde nós vamos dividir ele em duas partes: módulo estruturas, que é o módulo que eu acho que é o mais importante do ENAD. Ele praticamente aí ele abrange desse tempo todo de questões, ele abrange um bom pedaço das questões de ENAD, então eu acho que vale a pena a gente também já aproveitar um pouco para falar, fazer, explicar algumas coisas antes. Vamos alinhar alguns detalhes, né, algumas dicas que são importantes para vocês terem ideia. É certeza, certeza, normalmente na média, a gente tem essa média estatística, que só as duas aí abraçam, os dois assuntos, tanto infra quanto a parte de superestrutura, que a gente vai comentar, ele abrange mais ou menos aí 60% da sua prova, né? 60% da sua prova é tranquilamente essa parte aí que você vai ter. Então, é a parte que a gente precisa ter algum cuidado, né? Nós vamos fazer, eu vou passar o simulado na semana que vem, vou passar a lista para vocês. E o simulado a gente vai estar fazendo, né? Na questão, né? E o simulado a gente vai estar fazendo aí para vocês. Acredito eu, na semana que vem, eu devo estar planejando aí para poder. Eu sei que vai estar em semana de prova em muitos de vocês, mas ele vai ser importante. Acho que vai ser interessante. Eu vou tentar ver se eu monto ele amanhã, né? E aí vocês vão ter o tempo para poder fazer essa adesão, no caso, né? Tanto para um quanto para outro. É importante, claro, sempre como eu digo, que vocês todos participarem do processo junto conosco, tá ok? E até porque justamente, né, são as dicas que a gente acaba dando para o Enad que eu acho que valem a pena a gente poder trazer para vocês. Eu vou compartilhar a tela, que eu acho que aí cabe exatamente uma atenção maior quando falamos a respeito disso, porque eu acho que para você que hoje está aí trabalhando, no caso com o Enad, né, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco, ou trazer para vocês. Deixa eu só puxar aqui, que aí eu já trago nesse caso em questão. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade, eu acho que aí vai caber um pouco disso, né? De falarmos a respeito de algumas questões que vão fazer parte exatamente do seu cotidiano em relação à ENAD. Deixa eu trazer um pouco, deixa eu só me organizar aqui rapidamente, para a gente falar um pouco mais a respeito disso. Carlos, como eu disse, eu vou dividir a parte estrutural, né, em dois pontos. A parte de infraestrutura, né, que esse módulo de infraestrutura já envolve solos, a parte estrada, a parte de topografia, né, todo esse aparato que a gente acaba exatamente tendo aí, né, ao falarmos da parte de infra, né, desde a parte de geologia, desde a parte que exatamente aí já envolve um pouco, né, e eu preciso fazer essa apresentação antes a vocês, porque ela acaba exatamente aí envolvendo em partes, né, desde a questão, no caso, de geologia, topografia, solos, né, a parte exatamente de estradas e a questão da chamada lá de terraplenagem. Então, é uma parte que lá a gente vai eu dividir esse módulo, né, envolvendo esse pedaço, essa fatia praticamente aí, né, ou esses 30 ou 35% que você vai ter no seu material, que ele exatamente aí é de sua importância para a gente. Então, nas questões que vocês tiverem aí, eu acho que vale a pena a gente ter esse cuidado, essa atenção, né, para que vocês também possam estar aproveitando ao máximo aqui com a gente no curso. Deixa eu compartilhar a tela, e aí eu vou voltar para a gente falar um pouco a respeito, onde a gente vai começar exatamente aí a trazer um pouco para vocês do que a gente quer, né, ou do que deve ser colocado em relação à questão. Essa questão ENAD de 2008, né, ela exatamente envolve um pouco da questão do fator de segurança no encosta, e eu até adianto a vocês, gente, vocês vão ter muita coisa que eu acho que vale a pena dentro da parte de encostas, que eu acho que é aproveitável, certo? A gente vai ter aí, nesse caso em questão, e por isso que eu preciso falar um pouco, a gente vai citar a questão do chamado fator de segurança no encosta. Sempre ou normalmente a gente vai passar a trazer isso, né? E esses temas de encosta envolvem muito. Eu até lhe digo mais. É uma boa questão até para a gente poder fazer uma análise, no caso nosso, mais contundente, né? No caso nosso, para a questão dos solos.
Vou continuar para a gente fazer leitura e começar a fazer umas análises que eu acho que vale a pena para a gente trazer para frente. Então, no caso, a questão, o caso foi de 2008, né, uma questão que exatamente considere o valor de falta de segurança de encosta, né, evolui com o tempo, segundo a figura a seguir. Essa figura, deixa eu ver se consigo só ampliar ela aqui, para a gente fazer uma análise bem interessante, ela faz uma relação do fator de segurança em função do tempo, né, que a gente passa a ter em relação a isso. Ela tem umas situações que ela envolve exatamente a questão dos períodos chuvosos, fala exatamente na questão dos efeitos, né, imediatos, no caso sobrecarga, efeito de alavanca, né, que pode acontecer, normalmente em encostas, a gente acaba tendo exatamente que tomar alguns desafios antes. A questão do caso do desmatamento, a questão exatamente do fator, né, de chuva, né, isso também precisa ser levado em conta, né, a questão de carga, né, sobrecarga que a gente coloque, se hoje você vai passar a trabalhar, no caso, com questão de carga, se você hoje vai passar a trabalhar com uma questão exatamente de colocarmos terra, casa, no caso, né, de maneira adequada, inadequada, em cima de um peso, né, ou fora exatamente do limite de peso. Eu acho que isso aí, pessoal, até cabe vocês que vão estar aí trabalhando no dia a dia, ou vocês que vão estar aí tanto de engenharia quanto arquitetura, né, eu acho que vocês, cabe exatamente a vocês terem um pouco dessa necessidade, desse fator que eu acho que vale a pena, né? Falar um pouco a respeito de encosta, contenção, a gente hoje tem que tomar cuidado, porque contenção hoje ou encosta, a gente vai precisar exatamente trazer um pouco do que a gente vai considerar como fator que pode ser de risco para a gente. O que a gente tem que colocar, né, se a encosta for projetada, até se for existente também, a gente tem que ver isso. Porque, assim, o fator segurança, quando a gente coloca no projeto de encosta, ele exatamente certifica que em determinados momentos você que vai precisar exatamente aí fazer uma rede, você que vai precisar exatamente aí trazer um pouco de uma execução de um prédio, de uma estabilização de talude para construção de alguma edificação, a gente tem que levar em conta exatamente a questão da drenagem, né? A drenagem é importante quando a gente passa a falar, por isso que a gente leva essa questão do período chuvoso, e isso também é importante porque a gente leva para frente algumas situações que vão ser levadas em ponto, desde a parte exatamente de execução do terreno, execução no caso nosso de execução no caso nosso de do terreno, regularização do terreno, né? Então, o período chuvoso ele é levado em conta. A gente vai tirar isso aí a partir do índice, né? Exatamente pelo histórico de chuva da região que você vai executar, né? Os efeitos de carga, sobrecarga, muitas vezes as pessoas normalmente acabam construindo, né? Isso aí também é um outro problema que a gente, em algumas cidades, você acaba tendo, né? Principalmente quem tem cidades que tem exatamente uma variação topográfica muito considerável, né? Aqui no caso Salvador você tem exatamente isso também. Muitas pessoas, às vezes, você tem as encostas, né? São colocadas. Só que em Salvador nós temos 600 encostas monitoradas nesse caso. Então, aí você, quando vai levar isso em conta, nós temos exatamente a partir daí, né, que verificar aonde vai ser construído, como é que vai ser construído, né, a questão do que vai ser construído, a carga que vai ter. E isso, claro, faz algumas recomendações, no caso, para a gente. Desde o fator, no caso nosso, de trabalharmos, no caso, com a parte de sondagem, avaliação do terreno, verificação no caso do solo, né? Isso são algumas recomendações que eu digo que elas são normais a gente tentar buscar, né? Eu acho que aí vale a pena a gente trazer um pouco disso. A questão do desmatamento, né? Eu acho que aí ela também acaba sendo importante. Quando a gente traz um pouco disso, o desmatamento, obviamente, claro que ele vai impactar, né, na questão da segurança do solo, né? E isso, claro, a gente precisa exatamente intervir, tomar cuidado com essa questão, né? E além disso tudo, obviamente, a tendência do tempo é que você também tem uma preocupação com a questão da ruptura. Ou seja, claro que chegou na ruptura, você já não tem mais nem deve ser em conta a questão do chamado fator segurança. Então, essas são umas coisas que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vale a pena, né, buscarmos dentro da nossa condição, né? Mas a primeira, e aí como a gente vai passar a considerar em si, nós vamos levar em conta exatamente a análise da questão. Com base no comportamento esquemático apresentado na figura, conclui-se que o fator de segurança dessa encosta natural, né? Aí nós vamos para a letra A, diminui naturalmente conforme o tempo, mas com o desmatamento
há um aumento da estabilidade a curto prazo, ocorrendo uma instabilização mais acelerada da encosta a longo prazo. Bom, é claro, se você considerar, e aí eu volto a trazer a fase do desmatamento, como você está vendo aqui, e aí eu vou ampliar a pista para você ver, na fase do desmatamento, o que vai acontecer? O gráfico em azul é o que vai acompanhar o fator de segurança da ação que é colocada, né? Quando você tem exatamente o desmatamento, aqui você vê o que está em pico em azul, que ele tem uma estabilidade apenas no período curto. Só naquela situação que a gente passa exatamente iria ter, considerando a análise do diagrama que ele está trazendo no caso em questão, certo? É esse detalhe que você está vendo aqui para você, então vale a análise da figura conforme a questão traz, né? Mas conforme o tempo, ela vai perdendo exatamente estabilidade, né? E aí, claro, conforme isso, é uma potencial alternativa estar correta. Então, vamos deixar aí, a princípio, ela está correta, né? A gente pode até já deixar ela marcada e vamos ver as demais. Provavelmente, é claro, né, ela tem aí, bem provável que seja a questão aí que seja mais certa nesse caso da questão da Nath. Mas quando a gente vem para as outras, e aí eu preciso exatamente trazer para você, o seguinte, diminui naturalmente com o tempo, né? Diminui naturalmente com o tempo e está certo, mas com o desmatamento, há uma diminuição do fator de segurança a curto prazo. E isso, claro, de fato, não acontece realmente, né? Se você vê aqui, ó, ele não acontece. Aqui você tem uma diminuição, não, um aumento de fator de segurança. O aumento ele está exatamente considerado aqui, ó. Não, a fase de desmatamento, ó, eu vou destacar para você ver que o azul, o caso, o gráfico, ele tem uma tendência, segundo o gráfico, está aí atende exatamente isso, né? Então, só para que a gente já traga, né? Que a gente passe exatamente aí a trazer nesse caso. No caso nosso, continua, né? Que o fator de segurança na letra C diminui, mas com o desmatamento, há uma queda no fator de segurança a curto prazo. Então, aqui também a gente já descarta isso, ocorrendo uma estabilização mais acelerada. Mentira. Então, aqui já continua aqui, porque o que acontece, ó, o gráfico tende a diminuir. Veja você, e aí eu vou trazer isso com uma outra cor para você ter uma ideia, né? Aqui ele tende, ó, você vai ter um curto prazo, mas ele já vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegarmos aqui, na ruptura onde já foi. Ele nem acompanha a tendência natural. A tendência natural é que ele vai diminuindo. Essa linha que você está vendo aqui em preto, essa linha reta, é a que coloca exatamente o fator da tendência natural. Os gastos que se passa, que se tem, a estabilização que possa acontecer, por chuva, o que seja, né? A gente já coloca exatamente ela. Pronto. E de cara, né, o fator de segurança aumenta, já não aumenta. Então aqui a gente nem continua para ler o resto, né? Aliás, os dois até, me permitam, vou até colocar porque são os mais gritantes, eles não tem nem como a gente colocar fazer uma graça com eles, ó. Não aumenta naturalmente, não aumenta. Você está vendo aqui que claramente há uma redução natural aqui, ó. A tendência natural, que é essa reta tracejada que você está vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo tentar trazer ela aqui para você, ó. Bom, vamos botar aqui em verde, verde não. Em azul. Eu vou continuar com verde escuro. Então aqui, ó. Essa linha tracejada, que eu estou trazendo em verde escuro, ó, é a tendência natural. Então, essa tendência natural que você está vendo aqui é o que está destacado, né, no nosso caso. Em azul, a linha tracejada é o que vai expressar exatamente, nós tínhamos comentado a respeito, né? Então, isso, claro, para poder você já trazer, para poder já buscar na brincadeira isso. E aqui, constante, claro, nem continuemos a trazer nesse caso. Então, de fato, realmente a letra A é a alternativa que ela está certa, a gente só fez exatamente aí guardar, né? Para que a gente tivesse exatamente de saber um pouco mais a respeito. O 2011, ele traz uma questão que ela mais voltada para a parte de patologias. Então, acho também interessante a gente fazer essa análise no caso em questão. Patologias de investimentos são as, no caso, para a parte asfáltica,
também é um assunto que a gente acaba trazendo muito da parte de infra, né? Essa disciplina, no caso de estradas, cabe exatamente trazer para vocês, e eu acho que é importante alguns comentários, que exatamente você tem algumas manifestações patológicas, que elas acontecem, é uma questão de conhecimento geralmente gerais, né? Onde que ele faz exatamente o levantamento, né? A patologia, os defeitos, no caso, né? Em 10 quilômetros de rodovia abaixo do volume de tráfego, de baixo volume de tráfego. Essa informação, se você não perceber, ela é importante, né? Porque hoje, quando a gente vai trabalhar com rodovia, pessoal, a gente tem que levar exatamente uma coisa em conta, que é exatamente o quê? O fluxo, né? Temos duas coisas que são básicas, premissas dentro da parte do projeto de estradas, né? Você trabalhar exatamente saber qual tipo de veículo vai passar, né? Que esse tipo de veículo ele é importante para que a gente possa reforçar ou não a pavimentação, mas também acaba exatamente fazendo que tenhamos, nesse caso, né, o cuidado de saber o tráfego, porque a intensidade do tráfego faz com que a gente tenha que reforçar exatamente as camadas, no caso da pavimentação. Isso é um ponto importante. Quando a gente vem para cá, e aí é claro que é importante também trazer isso, ele exatamente fala, deixa eu só puxar, continuar a leitura, né? Revestir de tratamento superficial duplo, TSD, né? Que isso a gente tem que verificar como é que é o tratamento que é sendo dado, identificando as causas das suas ocorrências. Eu vou lhe adiantar sempre, viu, pessoal? E aí uma dica também ela é muito preciosa. No Unidade Nosso, a gente precisa exatamente entender um pouco da questão, no caso, qual o assunto você passa exatamente aí a tratar, qual assunto é voltado, qual vai ser voltado exatamente essa questão nossa, né? Ou seja, pavimentação, patologias, asfalto, são questões que eu te digo que nos zenates que a gente olhou de 2005 para cá foram certeiros de ter realmente alguma coisa voltada para isso. Então, é um assunto que você pode ter uma atenção maior quando a gente passa exatamente aí trazer nesse caso. E aí ele mostra as fotos, relatório fotográfico, de quatro das principais patologias identificadas. E aí eu vou detalhe uma por uma, porque como eu disse a vocês, o mais importante não é só a questão, mas a análise dela é fundamental. Então veja você aqui que eu estou na primeira patologia, onde ele mostra para a gente o quê? Que nós vamos ter aí, né, a questão, no caso, da altura da barra, né, aqui você tem os frisos, né, são colocados, aqui você tem exatamente como se ela tivesse arranhadas, ranhuras nos casos, né, então ele coloca exatamente o que podem ser causas mais prováveis, ângulo dos bicos, falha em bico na hora que foi fazer exatamente o processo de aplicação, né, aqui você vai ter uma outra situação que ele mostra que a provável causa, né, em dois, seja o excesso de ligante, né, e vai exatamente proporcionar a liga no pavimento, no caso em questão. Aqui você vai ver essa abrasividade, essa porosidade, muitas vezes, né, pode ser o excesso de pó, né, o material, no caso, pó, que a gente faz trabalhar no caso em si, né, pode ser exatamente aí o agregado também que possa ter ter sido colocado, ou excesso de agregado também, né? Saiba sempre que do mesmo jeito que concreto, o asfalto também ele tem o seu traço, né? Ele tem um traço que ele é importante falarmos um pouco também sobre isso, né? Ou abertura imediata para tráfego, ou seja, ele logo que fez, executou, não abriu direto para o tráfego. É claro que não é possível de fazer, não é interessante, não é recomendado a gente fazer isso logo, né? Há um tempo, né? Porque a gente vai trabalhar assim com material, né, exatamente isso também acaba exatamente tendo essa recomendação, né, de um tempo para se não ultrapassar ou não antecipar etapas, né? Quase que os mesmos cuidados que a gente teria hoje no cimento, no concreto, a gente também tem que ter no asfalto também, né? Que é feito exatamente com concreto bituminado usinado quente, né? Normalmente a gente trabalha com ele dessa forma. Só um detalhe, pode ser, embora nas provas do ENAD não tenham, mas pode ser é interessante a gente tomar um cuidado, porque assim, pode haver algumas situações que envolvam, né, e aí eu preciso exatamente trazer para vocês, né, que possam dizer que envolvam exatamente aí, né, alguns cuidados nessa questão, ou seja,
Pode haver de você falar de ser concreto usinado asfáltico quente, em vez de você falar, no caso, de ser concreto determinado usinado a quente, usinado determinado a quente. Então, se você encontrar exatamente aí, nesse caso, né, pode ser que você encontre situações como essa. Se tiver, estamos falando da mesma coisa. Então, é só para que você tenha essa questão de termos. O que antes a gente poderia ter o concreto bituminado usinado a quente, eu posso ter o concreto asfalto usinado a quente. Também nós estamos falando exatamente na mesma situação, certo? O excesso de materiais, e isso, por isso que a gente, quando na central dosadora de materiais, né, no caso nosso, na usina de asfalto principalmente, a gente toma muito cuidado de ver exatamente a quantidade que vai ser passada. Vocês tiverem, quiserem, né, a gente tem algumas recomendações que a gente faz quando acontece esse tipo de questão, tá beleza? A questão 4, arrancamento do agregado pelo tráfego. É isso que a gente fala muitas vezes, pessoal. É uma patologia que também é muito comum, né? Por isso que a gente, quando estuda o tráfego, é para exatamente você ter ideia de tipo de dano, como é que a gente vai fazer para influenciar exatamente as questões, as camadas que vão trafegar, né? Então, isso, claro, cabe exatamente aí a gente ter, né, esse pequeno porém ao tratarmos do assunto. Então, acho que vale exatamente aí essa importância quando falamos, né, no material. É claro que isso, obviamente, o asfalto, quando a gente não tem esse cuidado quanto à questão, ele acaba exatamente aí fazendo o que acaba exatamente aí, né? Acaba fazendo, né, com que a gente, nesse caso aí, o asfalto saindo, pelo tráfego excessivo projetado, você pode ter exatamente a questão do revestimento não acompanhar, ou não ter uma durabilidade, né? E é como a gente fala muitas vezes, o revestimento ele tem essa função, muitas vezes, não é só de dar um brilho em si, mas de dar exatamente garantir exatamente a integridade do asfalto, né, na questão exatamente da aplicação. Então, acho que aí, obviamente, acho que temos que ter mais cuidado quando nós falamos a respeito da nossa questão. As patologias de 1 a 4. Né? E aí, claro, a gente vai ter alguns nomes que são colocados, né? E aí, obviamente, você vai ter exatamente para a gente comentar, né? O que eles chamam de penteadura, né? Ou exudação, rejeição excessiva do agregado e desgaste da borda. O que acontece muitas vezes, vamos voltar para cá, e aí eu falo em cada um deles. A penteadura, né, que é o que ele menciona aqui na patologia 1, né, deixa eu só fazer um improviso rápido aqui para a gente falar um pouco a respeito. Me permita rapidamente aqui, que eu acho que vale a pena a gente fazer esse comentário com a figura na mão. Eu sei até, a gente acaba tendo esse embate. E acho que vale a pena trazer isso para frente. Pronto, acho que agora vai ficar bem melhor da gente trabalhar aqui. Porque eu acho que quando a gente traz isso para cá, né, vale a pena a gente falar um pouco desse respeito. Vamos lá então, compartilhando a nossa brincadeira, voltando em questão, vai acontecer. Nós vamos ter exatamente aí alguns pontos importantes a falarmos a respeito. Você hoje, quando trata, né, de trazer, no caso, a questão da chamada penteadura, e aí vamos por nomes, né, veja você que parece, né, é uma coisa parecendo exatamente como se tivesse aquele pentezinho, né, cheio exatamente de frisos, no caso, né, o pente de cabelo, que o termo exatamente ele acaba levando exatamente em questão. E é um nome que a gente acaba exatamente trazendo para esse tipo de patologia. Até aqui, perfeito. A exudação, quem já ouviu falar na exudação, é quando a gente passa exatamente a ter, como se fosse, entre aspas, meio que expulsão do líquido, no caso, né? É como se tivesse, no caso, em vez de ter aí, nesse caso, da água, é o ligante, no caso, excesso de material que a gente colocou nesse ponto. Então, obviamente, eu já começo a trazer ele para frente. Aqui de cara, eu vou só por questão de eliminação. A gente acaba exatamente eliminando, no caso da primeira patologia, o afundamento de trilhas, porque não há um afundamento de forma alguma. Não vai haver um afundamento de maneira alguma aqui. Então, a gente já descarta logo de cara. Conjugação. Não, não, não. A gente não está criando rugas nesse caso. Há umas, porque as rugas fossem já em sentido contrário, em outro sentido, não esse que está aí sendo colocado, né?
ruga que você vai lembrar, ruga de cabelo, ruga de pele mesmo, tá? Já no nosso caso aqui em 2, eu já vou eliminar aqui logo, ó, o bombeamento de finos, esqueça, né? Fluidez também não vai ter, porque a fluidez ele não está criando. O asfalto já existe. Seria fluido se o asfalto tivesse fluido. Mas nesse caso não há fluidez no asfalto aí. Né? Já está pronto, já está colocado, então não existe essa questão. Bombeamento de finos também não é o nosso caso. Né? A questão da chamada exudação também é a exudação, né? Então a gente já passa exatamente a ter, tanto para um lado quanto para o outro, a gente tem exatamente essa questão da exudação. Então, já temos, embora aqui já esteja errado, né? E aqui já dê para a gente exatamente já eliminarmos ou estabelecermos a nossa resposta certa. Mas eu vou continuar mesmo assim, né? A questão excessiva de agregados, então, aqui também, tanto de um lado quanto do outro, trabalhamos com isso, né? Não é o agregado, mas nesse caso aqui é a quantidade excessiva de agregados. Então, já de cara, eu já elimino também aí a nossa letra D. Já tinha eliminado, mas não custava nada a gente trazer isso aí para frente para mostrar no cara a vocês, beleza? Obviamente, claro, que aí nesse ponto em questão, no 4, né, o desgaste da rocha, da borda, né, que a gente passe a ter devido ao excesso de tráfego. E você sabe que isso aí é comum, né? A questão de chamar desgaste da borda é uma questão muito comum de acontecer. Então, vale a pena a gente também aí buscar algum enfrentamento em relação a essa questão. Bom, dando sequência, aqui a gente vai ter exatamente o ENAD de 2014. Né? Aí a gente vai, no caso nosso, para o ENAD de 2014, terceira questão que a gente traz aí para vocês, no caso nossa, que ao acompanhar os serviços de implantação de uma rodovia, o fiscal mandou suspender os serviços em 4 trechos. Então, aqui a gente já pode até colocar aqui que ele suspendeu em 4 trechos. E aqui, claro, já tem 1, 2, 3, 4. Pronto. Veja você que ela, do Unidade 2008 para a Unidade 14, não está mudando nada. A gente está trazendo aí uma situação que ela é bastante interessante para a gente. Então, ele mandou suspender os serviços em 4 trechos distintos por ter encontrado falhas, ó, manifestações patológicas. Veja que os tipos de questões já entram padronizados. Não são as respostas, são as mesmas, não. Mas o padrão em questão já tem exatamente, a gente tem uma diretriz a ser construída quando falamos a questão de estrutura de infra, no caso, para ser mais exato, tá bom? Só fiquem atentos a esses detalhes. Ao terminar a compactação da camada de base, a equipe aplicou diretamente o asfalto diluído sobre a camada, no caso nossa, né, a camada arenosa, a base arenosa. É claro que em uma situação como essa, o que vai acontecer é o seguinte: ao terminar a compactação, há um serviço que a gente coloca nesse caso, que é um serviço basicamente que nós utilizamos, né? Diretamente o asfalto diluído, né? Quando a gente aplica o chamado asfalto diluído, há um termozinho que nós chamamos exatamente de imprimação. Então, ele normalmente acaba sendo utilizado, né, nessas questões. Não é uma pintura. Então, se ele já não é uma pintura, eu já de cara coloco, mas ele aplica exatamente o quê? O asfalto diluído sobre a base arenosa. Nesse caso aí, o que você coloca, e o que ele está colocando é que você teve a base ainda úmida. Então, só para aqui, então já descarta a pintura aplicada. Então, aqui a gente já descarta uma e aqui já descarta outra. Então, a gente aí já passa a trabalhar nesse caso. Vamos para outro ponto. Então, aqui no caso, você vai ter uma segunda situação que a gente passa a perceber o quê? Que o índice sulfótico Califórnia, o CBR, da camada não atingiu o valor mínimo de 80% especificado da norma. Então,
quando a gente fala em CBR, o Índice de Suporte Califórnia, obviamente a gente tem que olhar a questão do que? Da chamada compactação, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado grande, porque nessas condições, né, normalmente, e aí, claro que você vai precisar tomar um cuidado lá depois em rodovia, quando a gente for, eu peço sempre que você depois se atente às revisões dos materiais nossos, no caso, né, e não tendo depois qualquer dúvida, pode falar com a gente. Sempre que a gente vai falar em CBR de 80%, né, no caso nosso, não tenha chegado, no caso nosso, para a camada em si, nós não estamos falando, né? Normalmente estamos falando de execução do quê? Da base. Opa, perdão. Então aqui a gente passa a ter o quê? A questão da execução da base. Desculpa, aqui eu usei borracha. Não, eu já. Então, vamos voltar para cá. A gente já passa a perceber isso, né? Que ao tratarmos a questão, nós estamos falando da execução de base, né? Então, a execução de base que a gente passa a trabalhar, porque aí esses valores, no caso, para eu atingir esse valor, não é um valor de subbase. De cara, a gente não vai ter isso. E vamos ter o quê? Uma chamada execução de base. Então, essa execução de base, claro que aí a gente vai descartar e agora ficamos agora com mais uma alternativa, no caso, eliminada, né? A gente agora vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto é a expansão forneceu valores superiores a 1%, né? Contrariando as especificações. Neste ponto em questão, aí eu sei, e aí é que eu falo, é o cuidado que a gente tem que ter com essa alternativa e essa, né? Então, se atentem exatamente na hora que vocês forem passar a trabalhar, né? É uma questão difícil? É. Eu acho mediana, né? Porque o que que você tem dificuldade dela? Exatamente quando a gente vai verificar, né, os trechos nesse ponto aqui já trabalhados. Tanto dois quanto três. Pode gerar confusão? Pode. Mas o que eu estou te dizendo? Que quando a gente chega nesse valor aqui, a gente já descarta como eu falei, o descartar a chamada subbásica, a gente não vai trabalhar com 80% no caso mínimo da especificação e norma. Normalmente isso aí é o CBR de especificação para a chamada base. Então, por isso que descarta. Já para cá, pode acontecer uma pequena expansão porque a subbase você vai trabalhar com solo no caso, né? E aí pode ser que você tenha isso, e o grande cuidado nesse caso é que você vai passar a trabalhar, né, no que a gente vai chamar de execução da chamada subbase. E aqui está tranquilo nesse caso, né? Então, hoje a gente passa, porque é o mínimo de especificação que a gente tem. Onde eu encontro isso, professor? Manual do NIT. Então, hoje a gente pode exatamente aí trazer, pode exatamente aí especificar tanto de um lado quanto de outro. Deixa eu continuar a brincadeira, e aí, no caso, ainda envolve, né, questão bem inteligente até, né, diga-se, de passagem, uma questão bem inteligente. Ficando apenas a A e a C, execução subbase. Agora vem, não havia polímero no ligante. Se nós estamos falando ligante, empregado na manutenção preventiva do revestimento, é que nós estamos falando em micro-revestimento, não em lama asfáltica, entendeu? Então, aí nesse caso, a gente vai tomar uma alternativa para a gente, a chamada alternativa C. Uma boa questão, certo? Uma boa questão, a gente passa também a ter, né, um cuidado com ela, exatamente com a atenção, principalmente nessas duas alternativas, que certamente, se você for mais desatento, se você for um pouco mais afoito, você acaba exatamente aí tendo problemas dessa natureza para com essas questões, tá ok? Vamos no caso plenário de 14, onde eu vou trazer agora um outro clássico,
E acredite, a questão certa, você tem questão de fundações. Não caia muito nessa questão, não caia muito nesse ponto, que é questão certeira a gente ter aí questões de fundações. Porque é quando a gente passa a trazer para cá, né, exatamente aí a questão, no caso de perfis, no caso nosso, né, no caso de investigação do subsolo, é certeza. Falarmos de solos, né? E aí você vai ter situações que vamos ter os chamados solos coapsíveis, que vão exatamente existir nesse caso, né? Então há esse pequeno contratempo, ou há esse pequeno cuidado, no caso em questão. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa exatamente aí trazer ou puxar na ponta a partir daqui. Beleza? Que a gente vai passar, né, aí a trazer para vocês, né? E aí, claro, é importante a gente falar um pouco, porque neste caso em questão, opa, perdão, nesse caso em questão, a gente está falando exatamente num. Deixa eu só puxar aqui. O município planeja implantar um condomínio, né, de 300 unidades habitacionais para fins de moradia popular, né? Nessa situação, a gente passa a trabalhar, no caso, com a área propriedade, duas modalidades de construção estão em estudo. Vamos colocar aqui essas duas probabilidades, né, de estudo. 300 casas térreas ou 25 prédios de 4 pavimentos inicialmente. Foram realizados ensaios CPT, Cone Penetration Test. Os resultados típicos representados no terreno são representados na figura a seguir, né, em que o QE e o F, no caso, né, a gente passa a ter, que é exatamente aqui no caso, a resistência que você vai ter no cone, no caso, né, e aqui eu passo exatamente a trabalhar com a questão da força que vai ser aplicada, sobre a resistência que você vai ter no interior da parede, né? Então, a carga que você vai ter exatamente aí, né, lateralmente falando, a partir da sua profundidade. Bom, com a relação da viabilidade técnica e econômica desse projeto, a partir das características do terreno apresentadas acima, conclui-se que, aí nesse caso, né, a gente vai passar a buscar esse ponto aqui. Pessoal, segura só um minutinho só, rapidinho, que eu já volto já, né? Aí é rápido, coisa de 5 minutinhos rapidinho pra gente já trazer e já arrumar o restante aqui, então, tá bom? Rapidinho só. Peraí.
Pronto, pessoal, vamos lá então. A gente já segue exatamente aí para a gente continuar, né? Só continuar aqui então, foi só para a gente resolver uma falha técnica que teve aqui, mas eu vou continuar exatamente a falar com vocês sobre essa questão, né? E me permita rapidamente aqui trazê-la, no caso, para vocês, que é essa aqui, né? Quando a gente passa a trabalhar com um perfil desse, eu tenho que avaliar exatamente a resistência do cone, né? Que a gente passa a considerar. Olha que aqui eu trago exatamente aí a questão do aterro de silt argiloso, né? E aqui o que a gente vai chamar de argila mole. Né? E nesse caso aqui em questão, a gente está falando exatamente um solo que a gente vai ter exatamente, ele não tem resistência de atrito sobre a parte do tronco, né? A parte exatamente dela, no caso. Então, aqui você vai ter exatamente aqui toda ela, praticamente a resistência de ponta, ela acaba não acontecendo. E a partir disso, a gente vai passar exatamente aí a ter, né, a chamada resistência de ponta de cone. A areia, a camada arenosa, tem exatamente essa porosidade à medida que vai passando. Então, é só para você ter uma ideia, né, do que a gente pode exatamente aí trazer para frente. Mas, continuando a nossa questão, falando a respeito, com relação à chamada viabilidade técnica e econômica desse projeto, a partir das características do terreno apresentadas acima, a gente pode concluir que a opção das casas térreas demanda, né, fundações superficiais no terreno, né? Aí, claro, a opção pelas casas térreas, no caso, demanda fundações superficiais no terreno, enquanto a opção dos terrenos, dos prédios de 4 pavimentos, demanda fundações próximas, tanto, portanto, mais caras. Repare só, se a gente vai lidar com a camada de solo silt argiloso, um aterro, e aí eu preciso voltar a falar uma coisa que ela é uma recomendação zero. Toda vez que eu tiver um aterro, jamais se recomenda trabalhar com fundação superficial. Isso eu já trago exatamente isso como uma premissa, né? A recomendação que jamais aconteça isso. Então, você que vai exatamente trabalhar com a questão, no caso de fundações, se houver um terreno, não trabalhe, não recomenda-se, não é jamais recomendado trabalhar dessa forma. Então, aqui você já começa exatamente aí trazer, né, a situação, no caso, né, que ele já traz aí, no caso, fundação. Fundação, não digo nem no caso nosso, descarta-se a fundação superficial. Então, a gente passa exatamente aí, né, ele já tem esse erro a partir desse ponto, nesse caso. Né? Então, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com isso. As duas opções de estudo demandam fundações superficiais de terreno. Então, aqui nesse ponto também, todas que tiverem dessa forma, a gente já descarta nesse caso, né? As duas opções, né, já demandam fundações mais profundas. Pronto, aqui a gente já segura nesse caso, tanto uma quanto a outra. As três já começam a trazer exatamente aí, né, algum detalhe. Deixa eu só apagar aqui rapidamente para a gente fazer um negocinho já arrumar bacaninha para a gente. Então, todas que tiverem exatamente fundações superficiais, elas acabam exatamente aí trazendo, né, uma situação que não é a nossa. Pronto, tá errado. Então, aqui a gente vai, se você já ter um aterro de silt agidoso, o aterro em si, um solo mole que você tenha, o aterro por si só já é o problema que ele descarta a fundação superficial. Então, já tire exatamente isso aí da sua cabeça no caso em questão, beleza? O que vai acontecer para que a gente possa trazer isso para frente? Né? E aí vamos agora continuar. As fundações profundas, né? Mantenham aí as opções no caso das C, D e E. Pronto. Então, demandam exatamente aí fundações profundas. Vamos agora continuar com a C. As duas fundações, opções, demandam fundações profundas no terreno, sendo indispensável. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas, de qualquer forma, eu vou marcá-la só de verde para o nosso alerta. Indispensável dimensionamento das duas modalidades de fundações, sem avaliar, para se avaliar a viabilidade econômica de cada uma delas. Ele não dá a entender, né? Fala em fundações profundas, sendo indispensável o dimensionamento das duas modalidades.
provavelmente deve estar falando aqui, né, dessa confusão, que aqui deve ser tanto a superficial quanto a profunda, né? Então ele coloca exatamente isso, já tem essa confusão no caso para a letra C. Vamos para D, né? E o que vai acontecer nesse caso? As duas opções demandam fundações profundas no terreno, mas como as dimensões das fundações do prédio terão que ser maiores, né? O custo das fundações por unidade habitacional será mais alto que para os prédios que as casas térreas. Pronto. Ele já dá as duas opções no caso para trabalharmos, né? Mas a dimensão, né, do prédio terá que ser maior, né? Aí, claro, isso obviamente há uma situação, uma tendência que possa acontecer. O custo das nossas por unidade habitacional será mais alto para os prédios do que para as casas. Provavelmente sim. É uma potencial alternativa. As duas opções de estudo também demandam fundações profundas no terreno, mas as dimensões das fundações de ambas edificações serão similares. No entanto, então, já descobrimos aí onde é que está a falha. Serão similares, não são. Porque o prédio ele vai ter uma trabalhabilidade, vai ter um público X, então eu tenho exatamente a situação que vai exigir mais da minha fundação de edificação. Já no caso nosso, a casa, eu já não tenho essa mesma situação que a gente pode, assim, trazer. Então, por isso que acaba exatamente não tendo, fazendo com que o custo das fundações por unidade habitacional para os prédios seja menor. Nunca. Não, nem pensar. Pronto. Então, aqui a gente já não perde tempo, né? A letra D acaba trazendo exatamente aí a brincadeira. Vocês já perceberam, né? E acho que isso aí, como eu falei, acho que cabe exatamente essa atenção quando a gente fala a respeito das questões de fundações, que a gente precisa exatamente sim tomar um certo cuidado, né? Cuidado que eu falo nas opções, cuidado exatamente quando a gente vai passar a trabalhar, né? As alternativas que a gente passa exatamente aí a trazer, descrever dentro da nossa brincadeira. Então, acho que cabe, né, toda essa expertise nossa em relação a essa questão. Uma outra questão, viabilidade urbana, né? Para análise técnica econômica da construção de uma via urbana, aqui então já está trazendo exatamente a parte de via, volto a trazer estradas de novo, né? Com 12 metros de largura por 1.600 de comprimento. Então, a via que ela vai ter aí 1,6 km as contar. Foram levados em conta dois sistemas construtivos. Então, aqui nesse caso, a pavimentação flexível e a rígida. Vou falar nela já já. O orçamento do sistema construtivo com a pavimentação flexível tomou em torno de 1.536.320. A flexível, desculpa, a pavimentação rígida, tomou um custo de 2.092.000, né, 132,75 centavos. Os gastos de manutenção não foram incluídos nesse orçamento. Com base na situação, né, e aí, claro, né, se não forem incluídos, a gente também tem que ter uma observação bastante considerável. Agora, partes por situações, para a gente entender um pouco a brincadeira. Eu vou destacar um pouco, acho que vale a pena a gente trazer isso, né? A questão lá atrás, alguns detalhes importantes, aqui antes de eu começar a falar nelas. Primeiro, nós estamos falando em dois tipos de sistemas. Falamos no via urbana, né? Que foi alçado exatamente aí, né? Em torno de 1,6 km. Dois tipos de sistemas construtivos. A pavimentação flexível, que a gente conhece exatamente o asfalto, né? A base do concreto betonados, nada quente, né? E a pavimentação rígida, onde a gente fala no concreto mesmo, né? Concreto exatamente armado, colocado com tela metálica para poder exatamente aí com toda a placa direito nesse caso. Ele está colocando apenas o custo operacional, não está levando em conta a manutenção, não foi colocado os gastos com manutenção. Então, é um orçamento que é somente construtivo. Ponto. Com base na situação, avalie as acessões
com relação à resposta delas. Vamos aqui, já que nós vamos ter duas situações para elas. Para estudo de viabilidade técnico-econômica do planejamento flexível em relação ao rígido, deve-se implementar um sistema de monitoramento de via em função da sua serventia. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter uma situação que, para o estudo de viabilidade técnico-econômica, né, a gente passa exatamente aí a perceber o quê? Que para o estudo de viabilidade técnico-econômica, para o planejamento flexível em relação ao rígido, deve-se implementar o sistema de monitoramento via função de serventia para o final da vida útil da obra, comparar os gastos com a manutenção e o investimento inicial. Sempre a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai passar a trabalhar com esse tipo de via, né? Sempre a gente precisa entender um pouco dessa questão do tipo de via nesse caso em questão. Os custos de manutenção não afetam, né? Por que falam que os custos de manutenção não afetam o orçamento inicial, né? Devendo, no caso, contudo, ser considerados na análise técnico-econômica, pois, ao final da vida útil da obra, né, terá a possibilidade, né, de sistema construtivo com pavimento rígido apresentar menor custo de manutenção, revelando-se mais econômico nesse caso, né? Sistema construtivo de pavimento rígido apresentar um menor custo. É, é, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque assim, a gente quando menciona custos, né, a gente tem que também entender que não é um custo somente operacional direto. Vamos entender um detalhe. Quando ele fala, no caso de estudo de viabilidade técnico-econômica para o pavimento flexível, né, é claro que ele está levando em consideração implementar um sistema de monitoramento via função da sua, né, da sua serventia para o final da vida, não. Aqui, deixa eu só te contar um detalhe. A gente, quando levanta um custo, né, e aqui está errado, vou explicar por quê. A gente, quando vai falar em investimento, a gente tem que exatamente pensar o seguinte: o custo da rodovia tem que levar em conta o seguinte: a operação feita, para qual destino a gente vai passar a trabalhar, né? Quanto ela vai atender todo mundo, né? Custo, no caso, execução, no caso inicial, operação, material que a gente passe, há todo um aparato levado em conta, né? Então, a alternativa é que ela só tem um detalhe que ela mata exatamente a questão. Esse destacado em vídeo, né? Final da vida útil da obra, comparar os gastos. Não, a gente não compara os gastos com manutenção e investimento inicial, não. É claro que você, quando vai fazer a pista, te imagina o custo já, no caso, ou construído, no caso, ou reformado ou recuperado. Ponto. Pode ser, dependendo do tipo da obra que você passa a levar, vai ter exatamente aí essa importância. Beleza. Mas o que vai acontecer para a gente? Quando a gente leva em conta esse custo de uma maneira geral, certo? A gente não vai comparar ou levar isso em função ao final da vida útil da obra. Não. É uma via dessa, a gente está prevendo, na verdade, o que você leva para a projeção da pista futuramente, você vai planejar, por exemplo, dimensionar uma via dessa, eu tenho que pensar o quê? O tráfego ao longo dos 15, 20 anos que a vida útil da pista vai. Esse é o ponto principal da brincadeira, né? Mas quando a gente vai passar a tratar isso para frente, a gente precisa exatamente entender um detalhe nesse caso em questão, que aí é claro que a vida útil dela com o tempo, para você ter uma ideia, os primeiros sinais vitais, né, de manutenção, eles já entram se a pista tiver um volume de ar de veículo certo e com o tipo de veículo contado, os primeiros sinais vitais acontecem exatamente com o quê? Dentro dos quilômetros ou dentro dessa condição, que é exatamente o quê? Em 20, 25 anos. Ponto. A gente já vai começar a ter custo, tanto que a gente projeta a pista para mais para 20, 25 anos, porque não está levando exatamente isso em conta. A manutenção periódica, a capinação, a conservação, na verdade, não é nem uma manutenção, é uma conservação, né? Fazer exatamente a de capinagens, fazer exatamente ali a poda, né? Fazer exatamente as marcações da via, e embora tudo isso é colocado para durar 20, 25 anos.
Quando a gente vem levar isso aí, isso é a única coisa que mata a alternativa 1. Então, no caso aqui, já de cara, a gente pode trazer, sendo a alternativa 1 errada, de cara eu tiro essa alternativa, porque, ó, não é, não procede. Essa também vai embora, também não procede, né? Essa também vai embora, também não procede. Vamos continuar aqui a segunda ainda. Ficou D e E, né? Mas vamos lá. Os custos de manutenção não afetam o orçamento inicial. Perfeito. Isso é verdade. Não afetam mesmo. Porque não está planejado. Não há questão do planejamento quanto a esse, porém, né? Do orçamento inicial, do que vai ser colocado, nada disso. Não está na nossa conta essa questão, né? E deve ser considerado, né, ao final da vida útil, devendo ser, contudo, ser considerado na análise técnica, aí sim, ó, na análise técnico-econômica, pois ao final da vida útil da obra, há possibilidade do sistema construtivo com pavimento rígido apresentar um custo menor de manutenção, relevando-se mais econômico que o pavimento flexível. Aí vem o detalhe custo. Essa alternativa está errada? Não, ela não está errada. Então, de cara aqui, a gente já logo descarta a letra E. Pronto, mas vamos lá para a gente continuar, porque a ideia não é só você buscar a alternativa que está errada, é exatamente brincar comigo para você te analisar, certo? O que acontece? Você, quando vai passar a trazer isso para frente, filho, é preciso entender o seguinte, ó, a alternativa 2 é verdadeira, ponto. Se ela é verdadeira, porque realmente você, quando fala custos, e a pessoa se pela de medo quando fala em respeito de custo, é porque ela imagina exatamente o quê? Pô, eu vou entrar com custo material, bacana, beleza. Mas o que que acontece para você entender aqui? Que esse custo do material, o inicial, ele é caro. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, se o pavimento rígido, só em termos de detalhes, um pavimento flexível, vida útil dele, a gente dimensiona para em torno de mais ou menos 20, 25 anos. Pavimento rígido, isso estou falando que se tudo correu certo, os primeiros sinais vitais de manutenção saem com 20, 25 anos. No caso nosso de pavimento rígido, os primeiros sinais vitais saem em 70, 75 anos. Então, você imagine que é uma coisa de 3 vezes mais, que ela tem uma durabilidade 3 vezes maior. Então, eu poderia fazer aí 3 pistas, no caso, que eu estaria mantendo exatamente a minha essa conta. Ou seja, se essa conta tiver, ou se perpetual, se não tiver nenhuma correção, obviamente, o custo do pavimento rígido, ele, dentro do fator de conservação, analisado biologicamente, analisado de forma, né, colocada em questão, ele é mais barato, entendeu? Então, essas são as coisas que a gente aqui já traz para vocês, nesse caso, né, em questão para vocês, certo, gente? O que eu queria trazer, né, como dica de alternativa para a gente. Nessa parte de infra, eu peço até desculpa pelo barulho, nessa parte de infra, o que a gente precisa realmente se atentar? Normalmente questões de fundações, é certeza cair. Normalmente questões de estradas, principalmente patologias, é uma boa possibilidade de cair, certo? E nós temos exatamente aí, né, as questões que envolvem dentro do porém, né, a parte de manutenção, a parte exatamente aí, né, da manutenção que eu falo, perdão, né, a parte exatamente aí de fundações solos normalmente, solos que são clássicas de cair, né, então fundações, como eu disse, análise de solo, estudo de investigação do subsolo, é certeza a gente ter exatamente, contenção, barragem, sim, a gente tem algumas coisas, mas o grande detalhe, o timing certo aí, é você ter exatamente estradas e a parte exatamente de investigação do subsolo. É o que eu digo que é presença
garantida dentro de uma questão que a gente tenha, né, nesse caso aí para vocês, tá bom, gente? A parte de infra, realmente, a gente tem algumas coisas, eu vou passar o material para vocês depois, peço que deem uma olhadinha, certo? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada exatamente nesse material, que eu acho que vai ser de grande serventia para todos vocês também, tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção, certo, gente? Obrigado aí pelo apoio, a gente vai se falando, qualquer dúvida, eu vou passar o material para vocês, que eu acho que vale a pena vocês poderem estar acompanhando, que eu acho que ele vai ser super útil para o nosso dia a dia. E a semana que vem, ou melhor, eu vou amanhã, eu vou passar no próximo mais à frente o link do simulado, passar algumas dicas, e na semana que vem eu vou estar fazendo vídeos curtos para poder fazer ou falar um pouco do que a gente vai estar, do que pode vir a ser dicas importantes dentro do Enad, tá bom, gente? Obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção de todos, a gente vai se falando, certo? Forte abraço a todos vocês, a gente se fala mais à frente. Fiquem com Deus, se cuidem, fui.